Na Ilha do Marajó, extremo norte do Brasil, os rios são estradas. Por eles circulam moradores, pescadores, turistas, mercadorias e um crime silencioso. Breves, maior município do Marajó, tem os piores índices de violência sexual contra crianças e adolescentes do Pará. Aqui, 73 em cada 100 mil habitantes são vítimas de estupro de vulnerável, o dobro da média nacional. Mas os números são só a ponta do iceberg. Segundo o Conselho Tutelar, menos de 10% dos casos são denunciados. Uma tragédia escondida nos números subnotificados e na geografia da impunidade. E foi preso só um dia, no outro dia ele saiu. Enquanto isso, influenciadores espalham sensacionalismo e desinformação sobre a região. Declarações de uma ex-ministra, sem provas, espalharam fake news sobre supostas redes de exploração sexual infantil. Influenciadores reforçaram esses boatos, viralizando imagens fora de contexto. O resultado? Mais violência e dessa vez simbólica, mais estigma, menos verdade. Enquanto o apoio não chega, a realidade é de abandono. Uma delegacia para toda a ilha, sem transporte para resgates, políticas públicas que nunca chegam. Quando foi feito pesquisa de diagnóstico, identificou-se que a criança muitas vezes não ia para a escola por fome. E essa necessidade de acesso a direitos fundamentais levam a outras consequências, como a exploração sexual, porque são pessoas vulneráveis, né? E nós estamos em uma área de grande tráfico de balsas, de navios de transporte. Então, a gente entende sim que há esse risco muito grande. A exploração sexual é alguém que manuseia, induz uma criança ou adolescente para ganhar, né, um recurso financeiro em troca de atos sexuais com aquela criança ou adolescente. Geralmente são violadores que identificamos até mesmo os pais, a mãe, por uma situação que se diz vulnerabilidade social. Então, esses exploradores sexuais, além de serem pessoas que chegam, que são, vamos supor, foragidos da justiça, chegam nessa comunidade que é bem longe da área urbana, existe também a questão, às vezes, do próprio pai ofertar a sua filha, né, para criar vantagem própria ou para terceiros, e usar a filha, usar o que tem ali próximo dele, né? Já existiu casos e casos, né, de trocar a criança por bebida alcoólica, por armas de fogo, entendeu? Sempre para obter vantagem, né, daquela vítima ali ser violada, obtendo alguma vantagem, né? Então, existem esses casos também do próprio pai explorar sexualmente a filha. No Marajó, a violência sexual de crianças e adolescentes muitas vezes é tratada como um segredo aberto. A pobreza extrema é um combustível para essa exploração, e em regiões com rotas de balsas e navios como o Marajó, o risco se multiplica. Cleide conhece bem essa realidade. Ela viu de perto como a fome e a falta de opções levam meninas aos barcos. A minha prima, ela beirava esses barcos, sabe? Foi assim que ela começou a ser abusada, né? Dentro dos barcos. Aí ela, pra bem dizer, ela se trocava também, sabe? Pra dar o que comer pra mãe dela, pro pai dela. Tava na casa dela, trazia um bocado de coisa que dava pra ela, sabe? Situação triste dela. A exploração sexual no Marajó é sem dúvida um grave problema, mas os dados do Conselho Tutelar de Breves mostram que a violência contra crianças e adolescentes envolve especialmente casos de abuso e estupro de vulnerável. De mais de 500 casos de violência contra crianças e adolescentes registrados pelo Conselho Tutelar de Breves de 2020 a 2024, 2/3 são de abuso sexual e especialmente estupro de vulnerável. O que nós sabemos enquanto profissionais e marajoaras é que, falando de exploração sexual especificamente, existe, inclusive já teve documentário sobre as meninas balseiras e tal, só que assim, não da forma estratosférica com que foi divulgada e massificada. A gente entende que ocorre, mas em situações
eu não vou dizer menores ou pontuais, mas de fato, estatisticamente, não se compara ao que é, de fato, o abuso sexual. Alguns tentam normalizar isso como cultura marajoara, mas violência nunca é tradição. É crime. Tinha um termo muito errado que as pessoas costumavam cunhar dizendo assim, não é cultural o pai lá no Marajó, né? Inclusive existem relatos dentro do presídio, sim, do pai, não são todos, é óbvio, foram situações extremamente pontuais, do pai natural da criança dizer, não, se for para tirar a virgindade, que seja eu, o primeiro homem dessa criança, né? É como se fosse, sei lá, um direito, né? E aí, esse é um termo extremamente errado e que não pode ser utilizado, mas que foi utilizado por bastante tempo, porque a cultura, o termo cultura, ele não tem nada a ver e passa muito distante disso do que você caracteriza como um crime. O abuso e exploração sexual, ele é um crime. A partir do momento que você usa um termo cultural, você está às beiras de naturalizar uma prática criminosa, né? E aí é uma coisa que a gente não aceita e a gente tem a todo custo tentado quebrar isso. A gente era amigo, sabe? Aí ele fazia mototáxi pra mim, me levava pra ir à escola. Aí um dia ele veio aqui em casa aí, me convidou pra ir na casa da irmã dele. E entrou no quarto e já foi colocando a mão na minha boca. E teve como gritar socorro pra minha colega. Quando eu cheguei aqui, ele pegou, mandou mensagem pra mim, me ameaçando, falando que se eu não ficasse com ele ia me matar. Era pra mim ficar com ele por bem ou por mal, e eu disse que não. Aí eu fui, denunciei, aí eu bloqueei ele do meu celular, daí continuou ligando pra mim. Só que eu recusava a ligação dele. Nós fomos no conselho, de lá nós fomos encaminhados para a delegacia das mulheres. Depois nós fizemos um boletim de ocorrência e aí ele foi preso só um dia, no outro dia ele saiu. Eu nunca imaginava isso daí. Tipo, eu tratava ele como um irmão pra mim. Meu sonho é voltar pra ir à escola, ser alguma coisa na vida. Algum professor, sei lá. Eu me sinto um pouco com medo. A única segurança que eu tenho é a medida protetiva que eles me deram. E, tipo, eu tenho um mês de sair de casa. A falta de estrutura e problemas logísticos são uma realidade e demonstram o abandono do poder público com o enfrentamento dos casos. Falta dinheiro, faltam lanchas, falta atenção. Nós temos a dificuldade de conseguir uma localização, uma logística. A logística do Conselho de Breves, ela depende de recursos, depende de um instrumento que é a lancha. Não é de imediato que acontece. Se chegou hoje uma violação de direitos, não vou conseguir amanhã, a não ser que seja bastante conversado, dialogado para a Secretaria de Assistência para se conseguir. Aqui em Breves nós somos, para quem não sabe, né? Nós somos 50% urbano, 50% rural, e esse 50% rural é um universo, assim, é um mundo de coisas. Eu recebo um financiamento de 4 mil reais. 4 mil reais para o município inteiro. Para um serviço de acolhimento de alta complexidade, que a minha despesa, eu recebo de financiamento do governo federal, uma contrapartida de 10 mil, e o gasto da casa ele é de 80, 90, 100 mil por mês. Nós não temos um orçamento que dê conta dessa demanda para tratar situações de violação de direito nos rios. Não existe orçamento. Então, assim, qual é a pergunta que eu deixo hoje, né? Para que a gente pense o Marajó pela riqueza com que ele tem e pela forma com que a gente deve fazer esse enfrentamento de violação de direitos de uma forma correta. Como o Brasil está pensando em fazer esse enfrentamento se a gente não está discutindo o financiamento de política pública de um jeito sério? Porque eu não enfrento violação de direito com caridade. Mesmo diante da ausência, há quem resista.
conselheiras tutelares, assistentes sociais e moradores. Gente que, com o pouco que tem, luta todos os dias para proteger os mais vulneráveis. Há uns 3 meses atrás, 3, 4 meses atrás, nós começamos aqui em Breves uma operação chamada Filhos da Terra. E aí, o que nós percebemos? Pela dificuldade que nós temos de acessar o meio rural, como eu falei para vocês, que é um dos desafios, a gente via que a política pública ela tem uma deficiência imensa de conseguir chegar. E o que nos instigava? Que a gente, enquanto política pública, enquanto, enfim, representações a nível de Estado, que a gente não podia estar presente nos rios só para verificar a denúncia e trazer a vítima para um procedimento. Que a gente precisava, enquanto política pública, fazer um trabalho preventivo nos rios, explicando para as comunidades o que é o abuso, o que pode, o que não pode, o que realmente é crime, e sendo impulsionado por essa realidade, nós nos unimos. Saúde, educação, assistência social, polícia civil, militar, para paz, Conselho Tutelar, CMDCA. Desde o momento em que ocorreram, em que a gente soube das denúncias, a gente vem se reunindo, né, montando estratégia, fazendo ata, construindo trajetos para chegar, estudando as áreas que são mais afetadas, construindo trajetos para chegar até essa área, né? Começou, já tem 2 meses que a gente descobriu as denúncias e a partir dali a gente começou a agir, já foi feito 2 operações informativas, uma repressiva, entendeu? A gente conseguiu prender vários abusadores, foragidos da justiça, e tinha abusado ali neto, sobrinho, e estavam foragidos, ainda não tinham sido capturados, e com a operação a gente conseguiu, né, para que eles não estendessem esse tipo de violência. A gente vai uma vez por mês com todos esses representantes dessas políticas públicas para uma comunidade do meio rural. E a gente escolhe localidades de referência, a gente leva todo esse calhamaço de gente para lá. E a gente escolhe a escola como ponto de referência, porque nós temos escolas polo dentro do meio rural ribeirinho de Breves, com uma estrutura legal que comporta grandes ações. E a gente vai lá fazer um trabalho preventivo de orientação para essas famílias. Recentemente, essa rede de enfrentamento ganhou um importante reforço. O Ministério Público do Pará iniciou o projeto Rios de Proteção. O projeto nasce exatamente por verificar esses indicadores, né, de segurança pública, que são divulgados, né, no Anuário de Segurança Pública, né, no Atlas da Violência, em que a gente percebe, né, quem atua na ponta, que apesar do número de denúncias ter aumentado, porque a gente procura divulgar, fazer campanhas, e com isso a notificação da violência aumenta, tá? Mas para além disso, a gente sabe que essa violência também aumentou significativamente, principalmente com relação ao crime de estupro de vulnerável. O projeto, ele trabalha alguns eixos, tá? Esses eixos, quando a gente construiu o projeto, a gente se fundamentou no seguinte: criança e adolescente é prioridade absoluta pela Constituição, mas é prioridade absoluta também para a destinação de recursos públicos para a construção de política pública. Nossos desafios são enormes, tanto pelo isolamento geográfico, como pela pobreza multidimensional que vivencia a região, tá? Como pela escassez do serviço público chegar até a ponta. A verdade é essa. O Marajó que resiste é também um Marajó que poucos veem. Por trás das estatísticas de violência existe um território pulsante, de cultura forte e gente que luta. Mas essa não é a imagem que chega ao resto do país. O que fica são os estigmas, e é contra isso que Luana também luta. Por que o Marajó ele tem muitas vezes essa visão negativa a nível de país? Porque a maioria das produções que se fez sobre esse território veio falar de alguma situação envolvendo crimes, violações, extrema pobreza. Temos Melgaço, né? O pior IDH do Brasil. Então, esses dados, eles são super explorados. Mas quem é que tem vindo aqui para fazer produções, para falar, por exemplo, da cultura marajoara? Tem vindo para falar dos nossos artistas, que o Marajó ele é extraordinário, ele é rico,
ele tem pessoas sensíveis, ele tem profissionais impecáveis, né? A esperança sempre é fundamental. Por quê? Porque eu sempre digo, violência não é cultura. Violência não é destino. Criança e adolescente tem que receber a proteção que a Constituição lhe dá, tanto da família, como da sociedade, quanto do Estado. E o Ministério Público está aqui como um grande aliado e com canais à disposição para receber essas denúncias. O Marajó não é a ilha da tragédia, é a ilha da luta. É a canoa que resiste à correnteza. É a menina que volta para a escola. É a mulher que denuncia. Por um Marajó onde ser criança não seja um risco, mas um direito. Dedicado a todas as pessoas que lutam e que, assim como as águas livres dos rios, também sejam livres.